Carpini foi perguntado sobre essa situação do Barreiro, por exemplo, né? Uma possibilidade de saída. E ele falou que toda semana o Fortaleza tem uma notícia saindo de um interesse de jogador do Fortaleza. Já teve com o Pierre, já teve com o Pochettino, fora os outros que já saíram, né? O caso do Moisés, como eu estava citando. E, obviamente, ele que está tentando desenvolver um trabalho, o fato de perder peças importantes, daquelas que o Fortaleza decidiu ficar, e aí, obviamente, o Barreiro, ele mencionou que deu a entender de que a intenção é que ele não quer perder o atleta, e, obviamente, a gente sabe o porquê, né? Então, vamos ter que aguardar. Eu acho que o, o pós-jogo do Fortaleza, Fábio, ele está muito mais atrelado ao torcedor, menos falar do desempenho e mais interessado em saber se o Barreiro vai continuar ou não. Acho que talvez essa seja a grande questão para o torcedor do Fortaleza aí durante esse carnaval aí. Não sei se vai ser já resolvido agora ou vão deixar passar aí o carnaval para decidir. Mas dá para abrir mão do Barreiros? Tem a questão financeira e tudo mais, mas assim, é um jogador que, assim, é um centroavante que entrega gol, né? Não é um jogador fácil de achar. Não. Então, eu diria que o Fortaleza não vale a pena o esforço. Assim, você, pô, Barreiro metendo gol na Série B, a chance de subir é muito grande. O Fortaleza já entra como um dos favoritos. Tendo um goleador, eu acho que isso torna o time ainda mais seguro. Aí você perde esse goleador. Não, por mais que venha um bom dinheiro, tá? Por mais que venha um bom dinheiro. Eu acho que encontrar... Não é mais caro ficar na Série B sem o Barreiro do que eu concordo. Manter e não subir, por exemplo? Tem duas vertentes aí. E, obviamente, a gente sabe que tem a questão do que o atleta quer. O Barreiro foi perguntado isso no pós-jogo, tá? Ele chegou a mencionar e ele fez aquela resposta protocolar. A minha cabeça está no Fortaleza, o que tiver a acontecer está entre os clubes, está entre o meu agente, a necessidade. O Barreiro, e aí até ele falou isso no final do ano passado, ou pelo menos se falava, né, que o pessoal apurou, o Barreiro ele tem a intenção de jogar a Copa do Mundo. O Paraguai vai disputar a Copa do Mundo e, obviamente, se ele for para o Boca Juniors, que vai disputar uma Libertadores, a visibilidade para ele, né, a possibilidade, claro que se ele chegar no Boca, vai ter que brigar pelo espaço, porque se ele chegar no Boca e não jogar, obviamente, de nada vai adiantar, mas ele sabe que a visibilidade no Boca Juniors jogando no Libertadores é bem melhor olhando para ele, no caso ele olhando a possibilidade de ir para a Copa do Mundo. Só que aí tem essa questão do Fortaleza. Se eu sou Fortaleza, porque, vamos lá, só para repassar, tá? Segundo o César Luiz Merlo, que trouxe essa informação, 3 milhões de dólares para tirar o Barreiro do Fortaleza. E, se eu não me engano, é por 50% do valor. Ou seja, o Fortaleza ainda ficaria com mais 50% do atacante. Só que é que tá, eu acho que, nesse caso especificamente, é a qualidade técnica do atleta que pesa muito. Eu acho que se eu fosse o Fortaleza, eu faria um jogo duro, assim, no mínimo, na casa de 20 milhões para negociar um jogador importantíssimo. Eu até cheguei a mencionar algumas lives anteriores que, tudo bem, vai ter uma perda ali com o Zé Wellison, vai ter uma perda ali com o Davidson, que não vai ganhar dinheiro, uma perda com o Cedo, você não vai ganhar dinheiro. Vão sobrar alguns jogadores, e esses jogadores, que eu tinha comentado, é o Fortaleza fazer jogo duro. Beleza, quer levar meu centroavante? Meu amigo, vai ter que ser por um bom dinheiro mesmo. Porque, assim, é óbvio que o Fortaleza vai outro, né? Porque como o Fortaleza vai sair, eu acho que o Fortaleza vai sair prejudicado ganhando esse dinheiro. Porque como é que convence um atleta a vir para cá para jogar uma Série B? Tipo, você não vai pegar de uma prateleira alta. É muito difícil pegar um atacante, convencer ele a jogar a segunda divisão. Então, o cenário que eu olharia para o Fortaleza, caso perca o Barreiro e consiga esse dinheiro, seria aquele contexto, Fábio, de tipo assim, pronto, cadê aquele atacante encostado de um clube grande da Série A? Pronto, não vou pagar para ter esse atleta, mas vou pagar um salário alto para ter esse jogador. E é só um exemplo, tá? Não estou dizendo que é para ser esse jogador. Por exemplo, Pedro Raul. Pedro Raul está lá no Corinthians, não vai ser utilizado de novo, e aí o Corinthians pode, e até porque já tem o Marcelo Paes lá, isso poderia ser, só estou possibilitar, tá? Não estou dizendo que esse deveria ser o nome, não. Só estou dizendo que um jogador como Pedro Raul, que tem um salário muito caro, você pagaria para ter um jogador desse, já que ele não vai ter mercado e não vai ter muito espaço, e aí também vai depender muito da situação do atleta. Então, eu acho que esse seria o cenário. Você trazer um jogador já estabelecido, um jogador que tem todo o perfil, até mesmo para o campeonato que você vai disputar. O Barreiro é um jogador de muita luta, de muita raça, um goleador, bate muito bem pênalti. Então, todos esses requisitos que tem do Barreiro, eu acho que o Fortaleza, para liberar ele, e aí, claro, tem que saber conversar muito com o atleta para também não desmotivá-lo, porque como ele tem essa intenção de jogar a Copa do Mundo,
jogar real para ele. E como ele falou, né? A minha cabeça hoje está no Fortaleza. E esse eu acho que é o ponto principal. Porque ele é um jogador de muita qualidade que eu vejo para a Série B. Não vejo nenhum camisa 9 na Série B, tá? Melhor do que o Barreiro. Nenhum. O Anselmo Romão no Goiás é bom jogador, mas não chega no patamar do Barreiro. O Ceará, por exemplo, não tem um camisa 9, né? Tá chegando agora o Wesley, que é um jogador que eu considero mais limitado. Enfim, né? O Nicolas no Criciúma, assim. Quando você olha em termos de centroavantes na Série B, o Barreiro, assim, é bem na frente quanto a isso. Claro, pode ter algum jogador que seja mais iluminado aí no começo da Série B. Então, eu acho que o Fortaleza, se for para perdê-lo, tem que ser por uma quantia significativa e mesmo assim ainda acho que vai ser complicado trazer um camisa 9. É bom lembrar, chegou o GB, né? O centroavante que veio do Vasco, um garoto, surgiu bem na base, mas não estava tão bem, tanto que no jogo no meio de semana ele falhou ali numa jogada, e enfim, alguns torcedores do Fortaleza já viram que, tipo assim, complicado, mas tudo bem, para ser sombra do Barreiro tá ok. A grande questão é que o torcedor do Fortaleza quer ter uma qualidade como a do Barreiro para ser essa referência. Então, eu acho que hoje, se fosse fazer, acho que até pode sugerir a enquete aí, para os torcedores do Fortaleza, se você acha que vale a pena vender, sei lá, na faixa aí de uns 20 milhões, né, se for 20 milhões, porque está sendo 15 milhões, né, ou valeria a pena, de fato, não ganhar esse dinheiro a ponto mesmo de a qualidade técnica do Barreiro vai ser mais importante. Eu fico com a segunda opção. Eu acho que o Fortaleza deveria tentar ficar o máximo com o Barreiro, não fazer jogo fácil, até porque a situação de encontrar um camisa 9 está muito difícil no mercado brasileiro. E tem achar um jogador que queira vir para a Série B, né? Você não vai achar muito ali. O Barreiro é acima da Série B, né? Então você vai achar mais um jogador de Série B, um Pedro Raul, por exemplo. Sim. Vai ser o teto ali. Não consigo imaginar algo melhor que isso. O Atlético Paranaense ano passado contratou Allan Kardec e não funcionou logo de início. Aí foram encontrar o Viveiros, que aí, meu amigo, tipo, mas gastaram uma nota, né? Gastaram uma nota, entendeu? Tudo bem, o Fortaleza ganharia um dinheiro, mas teria aí muitas situações que teria que encontrar um jogador que encaixasse, né? Assim, o Viveiros, por exemplo, o Atlético Paranaense, uma grande aquisição, aliás, 27 milhões de reais, Viveiros. E foi fundamental, aliás, para aquela recuperação que o Atlético Paranaense teve. Então, não sei se o Fortaleza vai conseguir encontrar, assim, dar uma tacada perfeita, né? Assim, de trazer um jogador com essa qualidade. Então, é isso. Enquanto se tiver uma possibilidade, tiver um jogador, assim, muito interessante no mercado, que seja parecido, que seja realmente goleador, que seja um jogador que tenha uma boa frequência de gols, aí beleza, negocia, se traz, teoricamente, o jogador mais barato. Agora, se não tem, velho, eu não venderia de maneira nenhuma, assim. Claro, né? Pode dar errado. Enfim, situações de escolha de futebol, né? Você faz a escolha certa, pode dar errado. Você faz a escolha errada, acaba dando certo. Mas essa questão do Barreiro, eu acho que tem que ser uma prioridade. Aliás, porque foi na época do Marcelo Paes, né? O que o Fortaleza estava pensando o Barreiro vai ficar de toda forma e vamos fazer toda a engrenagem estar voltada para ele. Ou seja, quem for para sair, sai, e o valor que o Barreiro for receber, a gente vai fazer todo esse esforço. Como mudou a gestão, eu acredito que ainda a ideia é essa inicial. Mas eu não sei se eles vão ficar balançados com essa proposta do Boca Juniors, né? E eu não sei também o quanto a vontade do atleta, que aí ele não expressou isso no pós-jogo, ele vai, por exemplo, ali internamente dizer assim, velho, me libera aí pro Boca Juniors aí, tipo, a minha chance e tal. Enfim, não sei como é que vai ser isso, mas de toda forma, Fortaleza, na minha avaliação, tem que ter um camisa 9 da qualidade do Barreiro um pouco abaixo, ou, no caso, melhor do que o Barreiro, obviamente, mas é difícil ter. Até pro próprio Barreiro, ok, ele vai pro Boca, mas assim, se ele ficar na reserva, não sei se ajuda muito não, né? Assim, serve se ele chegar metendo gol, sendo titular. Sim. Enfim, eu acredito que no Fortaleza, mesmo na Série B, tipo, ele com a média alta de gols, assim, a seleção do Paraguai, né? Também não tem tanta concorrência assim. Sim, não tem muita concorrência. Então, assim, ele metendo muito gol, assim, a Série B do Campeonato Brasileiro tem um nível, né? Para o futebol sul-americano. Eu diria que se você compara com o Campeonato Paraguaio, assim, talvez o Campeonato Paraguaio ainda tenha alguns times que são melhores, obviamente, mas para o Barreiro, em termos de relevância, de destaque, ele tem uma grande possibilidade, ficando na Série B, de ser um artilheiro, assim, a ponto de chamar muita atenção, né? E aí, claro, né? É porque é aquela coisa, quando você está na Série B, né, Fábio? Não tem o que fazer. O jogador chama atenção, o torcedor do Fortaleza vai lembrar. O Gustavo, por exemplo, em 2018, quando o Fortaleza disputou a Série B,
ele começou a fazer muito gol na temporada, muito gol. E aí começou muita gente a olhar, pô, talvez seja interessante pegar aí o centroavante, e era do Corinthians, o pessoal tinha medo que o Corinthians conseguisse fazer uma negociação. Aí o Gustavo quebrou o braço, né? Ele teve uma lesão que tirou ele aí por umas semanas, e aí depois ele retomou. Então, assim, eu diria que é bem complicado para o Fortaleza, nesse momento, conseguir segurar atleta também, a depender do contexto. É claro que tem toda uma situação aí para tentar manter o atleta e a vontade do próprio atleta em continuar também. O Márcio Alencar fala que só venderia se for pelo valor cheio da multa ou se o atleta forçar para sair. Se o atleta também fala que quer ir também... Porque aí ele pode se desinteressar, né? E aí ele se torna, na verdade, um prejuízo. Você não vende o atleta, o cara fica desmotivado, o cara não consegue entregar, porque o Barreiro teve problemas no começo, né? Muita gente criticava o Barreiro. Eu lembro que eu até falava bem do Barreiro. Eu falei, pô, o Barreiro, para mim, é o melhor centroavante do Fortaleza. E aí ele foi muito taxado no começo, porque perdeu pênalti, perdia gols inacreditáveis. Eu acho que o Barreiro é um jogador ideal para o tipo de jogo que a Série B pede, sabe? Nossa Senhora, chato pra caramba, raçudo e tal. Jogador que, pô, o jogo aéreo do Barreiro é muito bom, né? Ele fez um gol de cabeça hoje. Se eu não me engano, o Fortaleza, os últimos 3 gols do Fortaleza, os 3 foram do Barreiro, né? Então, é um jogador relevantíssimo, assim, pro time dele. Os últimos 4, né? Porque teve o gol do Vitinho. E a Série B só 2 sobem direto, né? E eu acho que uma coisa que o Fortaleza não quer é ficar jogando mata-mata, né? Porque na Série C demorou 8 anos. Se começar a jogar mata-mata na Série B... Muito embora na Série B ele tenha até sucesso, né? Ele conseguiu, com o Criciúma, no mata-mata, subir, né? Foi o primeiro ano do acesso do Fortaleza. Mas enfim, eu acho que se eu fosse o Fortaleza também faria de tudo, tá? Não tem... não é um zagueiro, né, que você acha outro, um goleiro, tá, mas é central. O cara que entrega gol é difícil você achar. Difícil Mesmo que você acha um cara bom, tem que saber se ele vai encaixar, né, se ele vai estar confiante para marcar gol. Então, o atacante tem muito milindre, né? Tem alguém que já tá confiante, já conhece o time, tá dando certo, é você trocar, mesmo que seja um jogador bom. Assim, eu tô falando de jogador que, vamos supor, alguém do nível do Barreiro, não é garantia também que vai entregar o que o Barreiro tá entregando. Muito embora, viu, Fábio, o Fortaleza tem um bom histórico de camisa 9. Tava citando o Gustavo, tinha o Lucero antes, né? O Barreiro, já teve um momento, e aí voltando bem antes, assim, Rinaldo, Inácio e tal, enfim. Fortaleza, ele tem um repórter que trabalha comigo, que é o Miguel Júnior, né, que ele sempre fala isso, a camisa 9 do Fortaleza cheira a gol, né? Então, apesar do Lucero ter meio que impossibilitado ela aí nos últimos meses. Mas é isso, né? Aquela coisa, volto a falar. Se não tiver outra opção assim no mercado engatilhada, eu não negocio, não. Mantenho o homem.